Shalom, Haverim. Shalom, shalom. As brahot de Elohim sejam sobre sua vida. Shavuot desde já. Boa semana. Terminamos aí mais um Shabbat. Estamos iniciando mais uma semana. Estamos aí com mais um Shiur de Ivrit, estudo de hebraico. Bom, na semana passada nós estudamos, você viu, né, os artigos definidos, formados pela letra Re, pela consoante Re. Também já foi visto a conjunção E, formado aí pelo Vav, os artigos A, As ou Os, formado pelo Re, que foi da semana passada, e esta semana, na aula de hoje, veremos aí as preposições, né, de tempo, de lugar, de direção, tá? Onde, dentro de, quando, conforme, conforme o, conforme a, tá? Enfim, essas preposições, elas são formadas por 3 letras do alfabeto. São elas as letras Bet, como você pode ver aqui no PDF, ó, letra Bet, a letra Kaf e a letra Lamed, tá? Aqui, ó, Bet, Kaf e Lamed. Então, essas 3 letrinhas formam as preposições, representam todas as preposições no hebraico. Lembrando que tanto o Vav, né, representando E, conjunção E, tanto a consoante Re, representando os artigos definidos aí A, As ou Os, como essas preposições aqui, essas letras aqui formando as preposições, sempre virão ligadas à palavra, ok? O Vav, né, conjuntivo, os artigos definidos formados pelo Re e as letras que formam as preposições sempre são escritas junto com a palavra, a não ser que a palavra em si naturalmente já tenha uma preposição, no caso das preposições. Se não tiver, você coloca e escreve junto com a palavra. Não é separado como é no nosso no português, ok? Então vamos lá. Ó, as preposições são formadas por essas 3 letras, Bet, Kaf e Lamed. Vamos lá então para o primeiro exemplo aqui, ó, a gente entender essas preposições. Que pode ser de tempo, de lugar, ou de direção, ou de comparação, tá? Aqui. A primeira preposição que a gente verá hoje é a preposição Bet. Vamos começar pela letra Bet. Tá? Então aqui, ó, a letra Bet como preposição, ela poderá significar em, no, na, por, pelo, pela, sobre, com, dentro de, ok? Em, no, na, por, pela, pelo, pela, sobre, com, dentro de, tá? A preposição bet no hebraico pode ter qualquer uma dessas traduções, vai depender do contexto. A preposição bet, ela representa o quê? Tempo, lugar, direção ou conformidade. Lugar, tá? Como você pode ver, ó, em, no, na, por, pelo, todas essas aqui sempre dão aí o sentido de lugar, ou também pode dar o sentido de tempo, ok? Então pode representar lugar ou representar tempo em um texto. Então vamos lá, vamos ao exemplo aqui, ó. Aqui temos a primeira palavra aqui, ó. Betsev, tá? Ó. B Betsev. Aqui está sem o daguecho, então eu sou um BH ou V. Então, Betsev, tá? Vamos lá. Esta é a forma genérica e que significa aqui, ó, sofrimento ou em dor, tá? Então aqui você tem a palavra Betsev e a preposição Bet. E nesse caso aqui recebe o Sheva. Significa em sofrimento ou em dor, tá? Então, Betsev, em sofrimento, em dor,
Pode ser também qualquer um desses aqui, ó. Pela dor ou pelo sofrimento, sobre, na dor, no sofrimento, tá? Qualquer um desses aqui. Esta é a forma genérica, tá? Ou seja, é a forma comum, a forma natural da preposição. Vai vir com o chevar simples, como vocês podem ver aqui. Segunda regra. Essa é a primeira regra, tá? A regra que eu passarei aqui para vocês, para você, concernente às preposições, elas vão servir para todas as outras preposições. Todas elas seguem o mesmo padrão. Então grave bem, aprenda bem o padrão que eu vou te passar aqui, porque é o mesmo padrão para as outras preposições. Beceder, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro padrão. A gente já viu aqui, é a forma comum, o bet com chevar. Segundo padrão. Se a palavra, ó, aqui temos a palavra. Se a palavra ela começa com um chevar simples, como vocês podem ver aqui, ó, a primeira letra da palavra ela tem um chevar simples nela. Se a palavra começa com um chevar simples, a preposição bet recebe um hirek. Simples assim, ok? Você olhou a palavra começa com um chevar simples, como essa daqui, a preposição bet vai receber um hirek, tá? Esses padrões servem para todas as outras preposições também, a letra kaf e a letra lamed também, tá? Então aqui temos a palavra demotes, tá? Demotes, semelhança. Colocou a preposição, fica bidemotes, muts, tá? Perdão, muts. Isso aqui é um U. Então temos aqui demuts, semelhança, bidemuts, em semelhança. Preposição mais a palavra. Beceder, tudo bem? Então a palavra aqui começou com um chevar simples. A preposição recebe um hirek, sempre. Ok, Beceder? Terceiro caso. Bet com kamets, né? Vamos lá. Se a palavra, aqui temos a palavra, ó. Se a palavra, aqui temos a palavra cadê? Hariaf, tá? Que encolerizado ou cólera. Bom, então aqui temos a palavra e a preposição. Note que a palavra aqui, ela começa com um chevar composto de kamets. Tá vendo? Chevar composto de kamets. Então a preposição, ela vai assumir o sinal massorético que faz o composto com o chevar. Qual é o sinal massorético que está fazendo o composto com o chevar aqui, ó? Não é o kamets? Então a preposição vai receber o kamets. Simples assim, ok? Se a palavra começa com um patá, tá vendo aqui, ó, chevar composto de patá. Palavra halom, sonho. Ela começa com um chevar composto de patá. A preposição vai receber o patá, vai assumir o sinal massorético que faz o composto com o chevar. Tá? Então a preposição aqui bet recebeu o patá, ficando barhalom, em sonho, né? Aqui ficou bahari af, colerizado ou em cólera. Outro caso. Palavra, peraí, aqui. Palavra emunato, sua fé. A palavra aqui, ela começa com um chevar composto de segol, tá vendo? Chevar composto de segol. Obviamente, a preposição vai receber o que? O segol. Tá vendo? O bet recebe o segol. Então você tem aqui beemunato, em sua fé ou por sua fé. Lembrando que o bet pode significar qualquer um disso daqui, tá?
Então, emunato. Bom, o próximo caso já é diferente. Então, relembrando. Se a palavra não segue nenhuma dessas outras regrinhas aqui, ó, não começa com chevá, não tem chevá composto, não começa com se ela não começa com uma sílaba tônica, né? Ela vai receber a forma genérica da preposição. Qual é a forma genérica? É o bet com chevá simples. Se a palavra começa com chevá simples, o bet recebe o hirek. Se começa com um chevá composto de kametz, o bet recebe o kametz. Se começa com um chevá composto de patá, o bet recebe o patá. Se começa com um chevá composto de segol, o bet recebe o segol. Próximo caso, sílaba tônica. Aqui, ó. Se a palavra começa com uma sílaba tônica, como a palavra it's, aqui, ó. It's, ocasião. Ela começa com uma sílaba e a sílaba é tônica. Quando a sílaba for tônica, a preposição vai receber o kametz. Tá vendo? Um kametz aqui, ó, simples. Então você tem aqui baetz, baetz, na ocasião, tá? Então a palavra começou com a sílaba tônica, a mais forte, a preposição recebe um kametz. Beseder? O próximo caso é bem simples. Existem algumas palavras que naturalmente elas já vêm com preposições. Então você não precisa colocar uma outra preposição, mais uma. Tá? Basta você escrever a palavra na sua forma comum. Como por exemplo, a palavra... Ou melhor, sim, palavras aqui. Palavras que começaram com a preposição, não. Perdão, palavras que começaram com um artigo. Lembra que estudamos o artigo re? Formado pelo re, a, as, o, os. Então, se a palavra ela começa por um artigo, né? Por exemplo, aqui temos a palavra aretz. Mas havia o artigo re aqui, ficando haaretz, né? Haaretz. Se a palavra começa com um artigo re, formado pelo re, você tira o artigo vai, você derruba o artigo da palavra, tá vendo aqui, ó, o artigo re, ó. Você derruba o re da palavra e você coloca o bet no lugar, tá? No caso aqui você tem baaretz, pela terra, ok? E a preposição, tá? Ela vai receber o mesmo sinal massorético que estava no artigo, tá? A mesma vogal no caso. Então, se o artigo estava aqui com o kametz, você vai colocar o bet no lugar e vai colocar o kametz e vai manter o kametz, tá? Outra palavra, aqui ion, dia, mas esta palavra tinha o rayon aqui, né? Rayon, o dia. Então você Então, se você tira o artigo da palavra, né? E o bet está antecedendo uma palavra com o artigo re, você derruba o artigo, coloca o bet, preposição, e coloca e mantém o sinal massorético. Então, você tinha rayon, você tirou o artigo, colocou o bet, você tem bayon, no dia. Né? Antes você tinha o dia, rayon. Agora você tem no dia, bayon. Tá bom? Último caso é a mesma coisa. O artigo começava com segol, né? Renan, Reanan, tá? A nuvem. Você tira o artigo, coloca o bet, você tem Beanan, na nuvem, ok? Esse padrão que eu trouxe aqui vai servir para todas as outras preposições, kaf e lamed. Então, vimos aqui a primeira preposição, bet, que pode significar em, no, na, por, pelo, pela, sobre, com, dentro de. Pode dar o sentido de lugar, como também pode dar o sentido de tempo. Forma comum, bet com chevá simples. A palavra começa com chevá simples, o bet recebe o hirek. Se começar com chevá composto de kametz, a preposição recebe o kametz.
Se começar com um Shevá composto de patá, a preposição recebe o patá. Se começar com um Shevá composto de segol, a preposição recebe o segol. Se começar com uma sílaba tônica, a mais forte, a preposição recebe um kametz. E se a preposição está antecedendo uma palavra que tem o artigo re, você derruba o artigo dessa palavra, coloca o bet no lugar e mantém o sinal massorético que estava no artigo, tá? Bom. Próxima preposição, formada pelo kaf. Preposição kaf sempre vai dar o sentido de comparação, ou também pode dar o sentido de tempo, tá? Tempo ou comparação, como vocês podem ver aqui, ó. O kaf poderá significar, quando ele for colocado como preposição, como o, como a, conforme, conforme o, conforme a. São as traduções do kaf. Vai depender do contexto, ok? Qual é o padrão? É o mesmo padrão do bet. O mesmo padrãozinho do bet. Se a palavra começa com um shevá simples, a preposição recebe o hirik. Se começa com um shevá composto de kametz, a preposição recebe o kametz. Aqui, ó. O mesmo padrão, a mesma regra da preposição bet. Todas estas três preposições, bet, kaf, lamed, seguem a mesma regra, seguem o mesmo padrão, não muda, tá? Então, se a palavra começa com um shevá composto de kametz, a preposição kaf recebe o kametz. Se ela começa com um shevá composto de patá, a preposição kaf recebe o patá. Se ela começa com um shevá composto de segol, a preposição recebe o segol. Se ela começa por uma sílaba tônica, a mais forte, a preposição recebe o kametz. E se ela antecede uma palavra que tem o artigo re, né, que estava com o artigo re nela, você derruba o artigo, coloca o kaf no lugar. Se você for usar a preposição kaf, você mantém o sinal massorético que estava no artigo. É a mesma ordem, o mesmo padrão, não muda. E se a palavra não segue nenhuma dessas, não se encaixa em nenhuma dessas regras, você tem que analisar em qual regra ela se encaixa. Se ela não se encaixa em nenhuma dessas regras e padrões, então você vai usar a forma natural, a forma genérica da preposição. E qual é? É a preposição com um shevá simples. Nesse caso aqui estamos no kaf, então é o kaf com um shevá simples. Será? Tudo bem? A próxima preposição é a preposição lamed, que pode dar o sentido de direção, como também pode dar o sentido de tempo. Todas as três preposições, bet, kaf, lamed, podem trazer ao texto o sentido de tempo, mas cada uma delas individualmente dá um sentido em particular, tá? Então, a preposição lamed, formada pelo lamed, pode dar o sentido de direção ou também tempo. Pode ser a, ao, aos, a, ais, para o, para os, para a, para as. São as possíveis traduções da preposição lamed, dependerá do contexto. Qual é a regra? A regra, o padrão é o mesmo do padrão que você aprendeu na preposição bet e do padrão que você aprendeu, da regra que você aprendeu na preposição kaf. Todas as três seguem as mesmas regras, o mesmo padrão. Então vamos lá. Se a palavra começa com um shevá simples, a preposição recebe o hirik. No caso aqui é o lamed, então o lamed vai receber o hirik. Se a preposição recebe um shevá composto de kametz, o lamed recebe um kametz. Se a palavra começa com um shevá composto de patá, a preposição recebe o patá. Se a palavra começa com um shevá composto de segol, a preposição recebe o segol. Se a palavra começa com uma sílaba tônica, ou seja, mais forte, a preposição lamed recebe o kametz.
E se a preposição antecede uma palavra que tem o artigo re nela, você derruba o artigo, tira o artigo da palavra, coloca a preposição que você quer usar no lugar, nesse caso o lamed, e você mantém o sinal massorético que estava no artigo re. Você transfere para a preposição, tá? Percebe como é simples? É a mesma regra. Você só tem que aprender qual preposição representa o quê. O bet vai representar sempre lugar ou tempo. Em, no, na, por, pelo, pela, sobre, com, dentro de. O caf vai representar sempre comparação ou também pode ser tempo. Como o, como a, conforme o, como a. E o lamed vai representar, poderá significar direção. Tá? O CAF eu falei, o CAF é comparação, tá? Perdão, não é direção não. O CAF pode significar comparação ou tempo. E o lamed pode significar direção ou também tempo. O lamed pode ser a, ao, aos, a, as, para o, para os, para a, para as. A regra é a mesma em todas as três. O padrão é o mesmo em todos os três. Tá? Então, se você aprender um, você aprende todos os outros. Você só tem que aprender a usar as preposições. Qual preposição que você quer, para qual sentido que você quer colocar em um texto. Tá? Se é lugar, tempo, comparação, direção. Beceder? Bom. Lá. Isso daqui já é outra matéria. Tá? Então a aula de hoje é só isso, tá? É bem simples, não tem segredo. É só mesmo para você aprender as preposições que são formadas aí pela letra bet, pela letra kaf, pela letra lamed. Todas as preposições bet, kaf, lamed, a regra para todas elas é a mesma. O padrão para todas elas, para todas estas preposições é o mesmo, não muda o padrão. Só vai mudar a questão da tradução mesmo do significado. Tá ok? Beceder. Qualquer dúvida pode falar comigo ou na sala de hebraico ou no privado que eu estarei respondendo o mais rápido possível. Shalom, shalom, que as brahot do Eterno seja sobre a sua vida.